Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma grande honra, é uma alegria, também uma grande responsabilidade estarmos juntos, estudar o Evangelho, com a ajuda de Kardec e suas obras. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Hoje quem vai conduzir a nossa reunião é a Solange. Boa noite a todos. Olha que interessante como a espiritualidade é. A gente vai falar da nova terra. Vocês viram tudo que ele falou agora? Que o amar o próximo como a ti mesmo, um mundo de união, um mundo de amor, um mundo... Essa é a nova terra. E a nova terra é cada um de nós que insiste em ser bom, em fazer o bem, em ser da luz. Porque a gente está vendo um contraste aí fora muito grande. Um mundo de corrupção, um mundo de mentiras, um mundo de muita maldade, e a gente, graças a Deus, não faz parte dele. Olha que coisa boa. Então é isso porque a gente precisa ter consciência na nossa vida, que a gente que quer o bem, que faz o bem, que está aqui por algo melhor e que está aqui conectado com a luz, a gente está aqui para essa nova terra. E essa nova terra não é um novo planeta, é uma nova terra que vai surgir? Não, é a mesma terra, só que é um estado de consciência diferente. Enquanto uns estão na velha terra aí, cheio de coisas ruins, mostrando para que vieram aqui, para mostrar a maldade, nós do outro lado estamos no estado de consciência de amor, vibrando na luz e sendo luz, tanto para a gente, como com as pessoas à nossa volta. Então, olha lá, vivemos num universo vibratório onde tudo é energia, tudo vibra, tudo. Cada palavra que a gente fala, cada pensamento que a gente tem é uma vibração. E o que a gente precisa estar consciente? O que eu quero vibrar? Eu quero vibrar no negativo ou eu quero vibrar no positivo? Tudo que eu planto, eu colho. Tudo que eu faço, eu recebo de volta. Essa é a lei do Cristo. Então, se eu quero o bem, o que eu tenho que fazer? O bem. Se eu quero receber coisas boas na minha vida, eu preciso fazer coisas boas também. Tanto para mim como para as pessoas à minha volta. Porque se a gente entender que tudo vibra e tudo oscila, cada pessoa na nossa vida também, à nossa volta, ela também recebe a nossa vibração. Eu já passei várias vezes aqui o vídeo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele fala assim, quando você chega perto de uma pessoa, você leva luz ou você leva sombra? Então a gente precisa estar consciente disso. O que é levar sombra? Sabe aquelas pessoas que chegam perto da gente só para contar? Um morreu, o outro está doente, aquela doença não sei o quê, é só coisa ruim? Então a gente precisa parar, tem hora e falar assim, peraí, mas vamos ver, tem coisa boa acontecendo também. E a gente está aqui para que essa coisa boa aconteça, né?
Então é isso que a gente precisa vibrar no mundo. O Robert Rapé, holandês, ele diz o seguinte, ó: a verdade da nossa grandeza será descoberta quando você conhecer a si mesmo como um ser espiritual. Então, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E aí, o que a gente precisa fazer para a gente manter na vibração da luz? Olha lá, deixa embora tudo que torna a vida pesada. Abra espaço para o novo, para as oportunidades e se dê a chance de ser feliz todos os dias. Ontem eu estava dando uma palestra do livro do Dr. Deepak Chopra, A Fonte da Felicidade Duradoura. E ele fala assim que a fonte da felicidade é você se reconhecer como um ser espiritual ligado à fonte. Nós somos divinos, nós trazemos a essência divina dentro de nós. E aí a gente precisa honrar essa essência. Como? Quando a gente abre oportunidades, olha lá, espaço para o novo, para as oportunidades e dando a chance da gente ser feliz, a gente está fazendo essa conexão com o divino. E cada um de nós tem que ter o comprometimento de fazer isso para o bem, tanto de nós mesmos como o do planeta Terra. Quando a gente fala assim, o planeta Terra está passando de um planeta de prova e expiações para regeneração, o que é a regeneração? É você transformar aquilo em você, que você vê que não é bom, para algo melhor. Então você está se regenerando, você está se transformando. Essa consciência leva você para uma vibração mais elevada, que é a vibração que a gente chama da nova Terra. Olha que legal, né? Estamos todos aqui para fazer parte dessa nova Terra. Olha aqui o que não ajuda a gente a ter essa visão de luz, essa visão de amor. Ficar grudado numa televisão, assistindo principalmente aqueles telejornais deprimente. Vocês sabem quais são, eu não vou nem falar o nome, mas essa mídia que ela faz questão de não trazer a verdade para o povo, porque quer deixar as pessoas manipuladas. E como que se manipula uma pessoa? Pelo medo. Então, colocando muita tragédia, muita coisa ruim, a pessoa começa a ficar com muito medo, e aí esse medo drena a nossa energia. Nós somos seres de luz, nós precisamos de energia, e o medo enfraquece a nossa energia. Quando uma pessoa está enfraquecida, fica mais fácil ou mais difícil manipular ela? Fica muito mais fácil. Então, como que eles fazem? Vamos colocar bastante notícia ruim, para deixar as pessoas com bastante medo, porque é fácil de serem manipuladas. Esse é o jogo. Então, quando a gente fica assim, olha lá, recebendo tudo que está sendo colocado ali, e na maioria das vezes são canais, igual eu falei, de uma origem ruim, a gente começa a ficar deprimido, para baixo. Olha que interessante aqui, a gente vê duas imagens, um desesperado aqui, o mesmo copo, hein? O outro aqui aproveitando, olha lá, e relaxando. Como o desenho mostra, são copos iguais, cheios com a mesma quantidade de água, mas mostra duas reações diferentes. Enquanto uma pessoa se afoga, a outra flutua. Sabe por que isso? Porque não são as situações que roubam a nossa paz, mas a nossa forma de reagir a elas. Na vida é sempre assim. Enquanto um reclama do que acontece, o outro agradece. Enquanto um se apavora, o outro ora. Enquanto um fala mais do que devia, o outro silencia. Situações parecidas, reações diferentes, diante de um Deus que é o mesmo para todos. Então aprenda que, às vezes, você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode treinar a forma como reagir diante do que lhe acontece. Então vamos aprender a ser assim. Eu estou lembrando de uma frase ontem do livro do Deepak Chopra, ele fala assim, como você vê o mundo? Você tem todo o tempo do mundo ou você está sempre
desesperado, sempre fora do prazo, teu tempo está se esgotando. E ele, como médico, ele viu assim, que as pessoas quando estão sempre assim, ó, o tempo está esgotado, eu não tenho tempo para nada. A hora que você vai ver a pressão arterial dessa pessoa, ela está alta, a insulina dela sobe, os batimentos cardíacos dela sobe. O outro que diz assim, eu tenho todo o tempo do mundo, a pressão abaixa, o coração desacelera e a pessoa vai viver por muito mais tempo. Olha que interessante ele como médico vendo isso. Então, aí esses dias, a gente como mulher, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo para dar conta de tudo, não é assim? A gente corre muito, aí eu na minha correria, eu parei e lembrei da frase, tenho todo o tempo do mundo. Aí desacelerei. Então, é legal a gente perceber isso no meio da situação, para que a gente corrija. Opa, eu não posso ficar em desequilíbrio, senão eu não vou fazer nada. E aí eu tenho que pegar, voltar e fazer as mudanças. Então essa tomada de consciência é a parte mais importante da nossa vida. Eu fui viajar semana retrasada, minha amiga está aqui, e aí eu caminho todo dia, só que eu caminho bem acelerado. E aí nós chegamos lá, e aí como que chama lá, a monitora, ela falou assim, vamos agora reunir para fazer uma caminhada. Eu imediatamente, já de tênis, preparada para caminhar, eu já cheguei fazendo assim, ó, rapidinho. A monitora parou e falou assim, como você chama? Eu falei, Solange, de onde você é? De Ribeirão Preto. Você é muito agitada. Aí eu falei assim, é? Ela falou assim, é. Eu falei assim, mas não é para caminhar? Caminhar tem que ser rápido. Não. Você está aqui no meio da natureza, você vai ouvir o som do pássaro, e eu falo muito isso, você vai perceber a luz do sol, você vai entrar em contato com tudo que é natureza, mas para isso você não pode sair correndo. Gente, eu dei uma parada, né, Sônia? Dei uma parada, falei, não, agora tá bom, então agora eu vou andar bem devagar. Aí foi eu, andando bem devagarzinho, olhando a natureza, prestando atenção, e valeu a pena. Aí ela falou assim, tá vendo como que muda? É só a gente prestar atenção. Eu falei, olha mesmo, eu falo isso e a gente precisa fazer as correções. E aí essa imagem aqui também é muito legal. Você só consegue ver aquilo em que a sua vibração se encontra. Quando você, olha lá, as duas pessoas estão no mesmo lugar, mas cada uma está com uma visão diferente. Tudo que a gente vê lá fora, na verdade, é o que a gente tem dentro da gente. O Deepak Chopra fala muito isso também. A realidade, ela é subjetiva, porque ela depende do observador. Então, olha lá, ó, os dois estão no mesmo ônibus, a mesma situação, só que eles estão reagindo diferente. Por quê? Esse aqui, com certeza, está deprimido. Está triste, não está bem, olha a carinha dele. Ele não está aproveitando a viagem porque olha para onde que ele está olhando. E aí ele vai reclamar. Olha a carinha do outro. Olha a roupa do outro, olha a roupa desse. Olha a máquina, já querendo tirar foto, já começar a ver o sol. Então, estão no mesmo lugar, só que o que tem dentro de cada um ali é totalmente diferente. Um está vendo a beleza, a paisagem, e o outro está lá com uma carinha feia e vendo só o que é ruim. No final da viagem, um vai fazer a pergunta, como que foi a viagem? Como que vocês acham que isso aqui vai descrever? Ó dia, ó mês, foi horrível, não vi a hora que chegava. E esse outro aqui, gente, que delícia de viagem, que paisagem maravilhosa, quanta coisa boa a gente viu. Era o mesmo cenário, só que pessoas diferentes. Vocês estão mais aqui? Ou vocês estão mais aqui? Eu fui viajar com meu marido, e aí a gente chegou numa cidade pela primeira vez, e eu comecei a falar, não gostei daqui. Não gostei. E ele virou e falou assim, lembra daquele slide seu? Do ônibus? Você está sentada do outro lado. Você não está vendo o que eu estou vendo aqui na cidade. Eu falei, nossa, tá bom, vai, eu vou tentar sair então dessa coisa. Gente, no outro dia eu acordei, eu vi uma outra cidade. Ele falou, mudou do banco?
Está sentado no banco agora, certo? Então, isso aqui é muito importante para a gente fazer as mudanças necessárias. Outra coisa também, a gente não encontra ninguém nessa vida por acaso. Cada pessoa é um teste, é uma lição ou um presente. Como a gente está falando de viagem, eu falo assim, a gente quando vai programar uma viagem, a gente programa tudo, não vai? Se vai de avião, se vai de carro, não é assim? Que cidade que eu vou visitar? Mas a gente programa as pessoas que a gente vai encontrar, principalmente se você está indo numa cidade que você nunca foi, não tem como. E a beleza disso tudo, o que é? São os encontros que a gente tem nesses lugares, que para a gente o que aconteceu por acaso? Nossa, eu encontrei uma pessoa que eu me dei tão bem, parecia que eu conhecia ela há muito tempo. Vocês já tiveram experiências assim? Então, na verdade, esses encontros são providenciais, porque a gente sabe que ninguém nessa vida se cruza por acaso. Se a gente encontrou alguém, foi algo muito bom, ali tem algo. Ou a gente já conheceu essa pessoa numa outra vida, ou a gente está aprendendo alguma coisa com essa pessoa que cruzou o nosso caminho. Então, isso a gente precisa prestar atenção, porque isso são dádivas, são bênçãos que a vida apresenta para a gente. Mas quando você está muito distraído, você nem presta atenção. E quando a gente para e vê, fala assim, nossa, realmente as coisas acontecem. Aqui, para a gente entender como nós somos energia, nós somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações de acordo com a qualidade da nossa energia. Cada um, de acordo com a frequência vibratória dele, ele forma um campo eletromagnético que os indianos falam aura. O que é a aura? Todo mundo tem aura. André Luiz, nos livros dele, também traz túnica magnética, é o nosso campo energético. Dentro desse campo vibra tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você fala, é a sua vibração. Então, para os médiums que conseguem ver, eu tinha um paciente lá no consultório que ele chegava assim, ele falava assim, doutora, nossa, a sua aura, eu tô vendo a sua aura. Eu falei, nossa, mesmo? E aí, tá boa? Ele falou, tá ótima. Eu falei, ai, graças a Deus. Então, assim, eles veem a cor da aura. Então, quando você tá bem, quando você tá feliz, a sua aura, ela tem uma cor clara, ela tem uma cor vibrante. Mas ao contrário, se você tá triste, tá deprimido, tá para baixo, como que você acha que é a cor da aura? Escura. Então é aquela sensação que você tem, que você deixa nas pessoas, que quando você chega perto de alguém, a pessoa começa às vezes a se sentir mal. Não é assim? A gente já não teve sensações assim de você chegar perto de uma pessoa, de repente você estava tão bem, aí você fala, nossa, que coisa ruim. O que acontece? A vibração dessa pessoa estava muito ruim. Aí ontem teve um caso lá, eu estava contando, de quando a gente chega assim no lugar, nossa, que coisa bonita! E aí de repente a flor murcha, não é assim? Algo quebra. Aí teve um médico que estava lá assistindo, ele falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa, que se eu não tivesse visto, eu não acreditava como isso é verdadeiro. Ele falou, a minha mãe tem um pé de abacateiro maravilhoso, lindo, dando abacate, que eu ia lá comer abacate quase todo dia. Chegou uma vizinha e virou e falou assim, nossa, mas que pé de abacate bonito, hein? Só o seu que fica assim. A mulher foi embora. No outro dia, esse médico foi lá, os abacates estavam todos no chão. Caíram todos. Ele falou, gente, eu só acreditei porque eu vi. Que se alguém falasse para mim, eu falava, é mentira. Dá para entender o que é a vibração de uma pessoa? E aí o Felício do Tai Chi, ele explica assim, a vontade de querer aquilo da pessoa, aí um fala, é olho gordo. Pôs olho gordo na planta, pôs olho gordo no abacateiro. Isso aí, na verdade, o que é? A vibração negativa da pessoa, a inveja, ela queria ter aquilo e não tem. A planta simplesmente perde energia naquele momento. E aí, olha lá, o abacate cai, a flor murcha, e isso é real? É muito verdadeiro.
Então, olha lá, de que nutrimos? Os seres humanos se nutrem de alimentos líquidos, sólidos, que recebem pelo aparelho digestivo, o ar atmosférico pelo aparelho respiratório, mas também se nutre de energias cósmicas e espirituais. Então, além da gente alimentar o nosso corpo físico, a gente precisa alimentar o nosso corpo energético. O nosso corpo, além do físico, é o corpo etérico, que André Luiz fala muito nos livros. Esse corpo etérico, ele é sutil. E o nosso corpo físico recebe energia do corpo etérico. E como que o corpo etérico se nutre? Ele não se nutre de alimento sólido. Ele é sutil. Ele vai receber alimento da onde? Do sol, da lua, das estrelas, das árvores, dos planetas. Então, por isso que a nossa maior fonte de energia é estar em contato com a natureza, que aí a gente recarrega o nosso corpo de energia. André Luiz diz assim, ó, a cada minuto descem sobre nós encarnados bilhões de raios cósmicos vindo das estrelas e planetas, além dos raios solares e luminosos que a ciência mal conhece, os raios emitidos pela água, pelos metais, os raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, animais e seres humanos, isso sem contar as emanações psíquicas dos seres desencarnados que rodeiam a Terra. Então é muita energia descendo sobre nós. Aí você fala, mas se tem muita energia, tem muita saúde. Por que que tem tanta gente doente? Porque como a pessoa não tem consciência de como ela se abre para receber essa energia, como que ela se coloca em contato com a natureza para receber essa energia, a energia vem, mas ela dispersa. Então, para que ela entre nos chakras, no centro de energia ao longo da coluna vertebral, ela tem que estar receptiva. Ela tem que realmente se abrir para isso, ela precisa ter consciência que isso existe para que ela possa receber. Olha que interessante que é. A intenção de receber é que faz você captar essa energia. Então, a nova Terra é de seres que têm consciência, que sabem o que estão fazendo e que aplicam esses ensinamentos no seu dia a dia para que a sua vida fique melhor. Olha que interessante. E aqui nós temos lá os centros de força e os chakras, né? São 7 centros de força ao longo da coluna vertebral. Uma vez eu estava dando uma palestra, eu falei assim, alguém aqui sabe sobre os chakras? Aí a moça falou assim, é chakra, doutora, que a senhora está falando? Eu tenho uma chakra boa. Falei, não, não é chácara, é chakra. Centro de força ao longo da coluna vertebral. Então, quando a gente começa a entender sobre esse corpo sutil, que recebe energia nesses centros de força lá, assimilar as energias cósmicas e espirituais, é função dos centros de força ou centros vitais, que se localizam em nosso perispírito. Então, olha lá, nós temos o chakra básico, gástrico, o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Quando um desses centros fica em desequilíbrio, se manifesta ali uma doença, às vezes uma dor, porque o fluxo de energia foi interrompido. Então a gente precisa estudar muito sobre isso, que é muito interessante. Aqui eu coloquei bastante escrito, porque isso aí está entre o céu e a terra, do André Luiz. Olha o que ele diz. O nosso corpo, de matéria rarefeita, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem um veículo de células elétricas, um campo eletromagnético, agora preste bem atenção, ó, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequente, o habitat que lhe compete. Então, olha o que traz no livro O Céu e a Terra. O pensamento, olha como o pensamento é importante, ele fica gravitacionando
dentro do seu campo espiritual, do seu perispírito, faz parte do seu campo. Aí por isso que uns têm um campo leve, gostoso de chegar perto, e tem uns que tem um campo pesado, que a gente chega perto e a gente tem vontade de sair correndo. Vocês já tiveram essa experiência? De chegar perto de alguém, e aí você fala assim, gente, mas a pessoa é tão boazinha, nunca me fez nada, por que eu sinto tão mal quando eu chego perto dela? Vou tentar de novo. Chega perto da pessoa, sente um mal-estar. Então pode vir um desconforto em forma de arrepio, uma dor, às vezes um aperto no peito. O que isso significa? Nossa alma nos avisando que ali tem algo errado. Mas muitas vezes o ego nos chama mais atenção. Isso é coisa da minha cabeça. Isso não pode ser, a pessoa é tão boazinha. E depois passa um tempo, a pessoa lhe prejudica. Então a gente precisa estar atento a isso, no trabalho, na parentela. Nossa avó, o meu amigo fala assim, os nossos inimigos estão na parentela, cuidado. Não precisa ir muito longe. Você sabe quem é, né? Que fala isso. Então, o Dr. Richard Geber, no livro Medicina Vibracional, e olha que legal, o que fala o livro Entre o Céu e a Terra, do Espiritismo, e o que o Richard Geber, médico americano, fala no livro Frequência Vibracional. Os seres humanos são vistos a partir de uma perspectiva da sua anatomia multidimensional, constituída de corpos vibracionais espirituais, de chakras, meridianos de acupuntura, que sofrem constantemente influência vibracional do mundo ao nosso redor. Um médico, a ciência, falando o que a espiritualidade nos traz. Então, olha lá, a aura, ela é como uma cebola. Ela é constituída de camadas. A cebola, ela não tem várias camadas? A hora que a gente vai descascando a cebola, a aura também é assim. Então nós temos o corpo etérico, nós temos o corpo mental, nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo astral, nós temos o corpo espiritual. E por que é importante, gente, estudar isso? Porque quando eu estudo isso, eu entendo o que acontece quando você está em desequilíbrio. Peraí, o que aconteceu? Qual o chakra que está bloqueado? O que eu preciso fazer para desobstruir, para voltar de novo à circulação normal? Você sai mais rápido das situações. Aquele que não tem conhecimento, ele fica doente, ele não sabe por que ele adoeceu, ele não entende o porquê. Então isso é muito ruim. Nós, da Nova Terra, nós buscamos conhecimento. Eu li num livro assim, luz é informação. Informação traz conhecimento. Conhecimento traz poder. Quando você tem poder, ninguém te coloca para baixo. E ninguém engana você. Porque você conhece, você sabe. Olha lá o campo da aura também. A aura é um verdadeiro documento de identidade do espírito quanto à sua condição moral. O espírito expressa as radiações correspondentes ao seu nível evolutivo. Essa irradiação envolve a criatura numa túnica, aura, de forças eletromagnéticas e apresenta-se mais ou menos condensada, expondo essências e imagens do mundo íntimo do ser. A aura se expande e pode atingir muitos, ali muito distante, muitos metros, né? Assim como a luz diminui de intensidade com o afastamento do fulcro gerador, a aura também pode perder o poder de influenciar segundo a distância que se expanda. Diz que fizeram um estudo lá com a aura do Chico Xavier. Vocês imaginem a aura dele, como que era o comprimento dessa aura, né? E aí os meridianos de acupuntura. Por que é interessante a gente trabalhar com a acupuntura, fazer a acupuntura? É um método maravilhoso que desbloqueia aquilo que está parado no corpo. A inserção de uma agulha num ponto faz com que, de novo, haja o equilíbrio das forças eletromagnéticas dentro do nosso corpo físico. Vai levar energia aos órgãos, às células, e o corpo sente-se revigorado. Então é uma ciência maravilhosa que ajuda muito no tratamento. Você sabe, né, Ana?
Lauro também, né? A gente faz acupuntura. Então, como a gente pode ajudar um paciente com o uso da acupuntura? O meu filho, eu pedi para ele, falei, filho, eu quero uma imagem bem bonita. Aí ele pegou, foi pesquisar. Aí ele pegou, colocou a moça aqui, ó. Aí ele falou, mãe, mas todo mundo vai pensar que a acupuntura é assim, não dói nada. Olha que maravilha. Você deita, vai lá, coloca uma agulha em você, você ainda ri. Aí eu falei assim, não é? Mas, ó, se a gente colocar no local certo, né, corretamente, não dói. É claro que às vezes sente alguma coisinha assim, mas aí eu falei, não, essa foto aqui tá bonita. Eu falei, pode deixar ela rir que eu gostei. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Então é aquele ditado, plantou, vai colher, né? A estimulação de um determinado centro de força pode compensar ou descarregar o outro. Estimulação que compensa acontece pelas atitudes boas. Olha como é bom ser bom. Ação bondosa estimula o centro de força cardíaco, responsável pelo controle dos sentimentos, compensando ou revitalizando um outro centro de força enfraquecido. Olha que maravilha! Agora vamos olhar aqui. Estimulação que descarrega. Gente, olha isso aqui. Olha isso. Eu recebi um paciente no consultório, e aí eu fui fazer uma sessão de acupuntura nele, jovem. E aí obeso. E aí ele falou assim, doutora, a acupuntura emagrece? Eu olhei para ele e falei, emagrece? Mas primeiro nós vamos ter que tomar as atitudes aí. Como que é a sua alimentação? Ah, doutor, eu gosto de comer. Falei, você come muito à noite? Ele falou, olha, eu vou para a faculdade 7 horas, volto meia-noite. Nossa, doutor, dá uma fome. Aí eu pego um lanche desse tamanho, como e vou dormir. Falei, pronto, quer emagrecer? Eu peguei a agulha e falei para ele, você acha que essa agulha vai fazer você emagrecer se você não mudar seu hábito? Falei, olha aqui, você pode comer o seu lanche, na hora do almoço você pode comer, porque você vai andar bastante, vai fazer a digestão rápido. Mas comer à noite, não. A gente sabe que depois de 8, 9 horas da noite, tudo já está mais lento. A gente já está parando para daqui a pouco ir dormir. Você imagina o estômago receber à noite isso aqui. Vai conseguir dormir? O estômago vai ficar desesperado para digerir aquilo. Aí ele falou assim, é por isso então que de vez em quando eu tenho insônia? Por que insônia? Porque não consegue dormir. Não é assim? Então olha lá, estimulação que descarrega por atitudes incorretas. Exemplo, gula. Vícios que ativam negativamente o centro gástrico e fazem com que esse automaticamente, para poder continuar a sua função, puxe para si as energias de outro centro de força. Aqui também é algo muito importante, a gente também ter equilíbrio, né? A gente sabe que a bebida alcoólica, você tomando com equilíbrio, uma vez ou outra, até não faz mal. Mas se você tomar muito, eles falam que a partir de 2 copos já começa a causar algo. E as pessoas bebem sem moderação. E dá uma olhada aqui do lado. O que é isso? Alguém que usou muita bebida alcoólica aqui, morreu por causa de tanta bebida alcoólica. Quando ela chega no mundo espiritual, ela não tem bebida alcoólica, mas ela está muito ainda presa aqui no mundo material. O que ela faz? Ela chega perto de alguém que está bebendo e ela suga
que ela sente o cheiro daquilo, aquilo dá um prazer muito grande, e ela influencia esse aqui para que ele beba cada vez mais. Eu falei numa palestra uma vez do cigarro. A gente sabe que o cigarro faz mal, todo mundo sabe. E aí eu falei assim, olha, vocês prestem atenção, quando você acende um cigarro, você tem um companheirinho espiritual do seu lado, fumante, e que está ali, né, inspirando, sentindo o cheiro da fumaça do seu cigarro. Aí tinha um senhor que estava lá, na outra vez que eu voltei, ele disse assim, doutor, depois que você me falou aquilo, eu ia acender um cigarro e eu olhava para trás. Eu olhava para o lado, para ver se tinha alguém, mas eu não via ninguém. Falei, então, você não vê, mas tem. E aí eu sei que ele foi indo, ele largou o cigarro. Então a gente precisa entender que as nossas companhias espirituais, elas vão ser de acordo com as nossas atitudes. Né? A gente, através do que a gente faz, a gente vai atrair ou os bons ou os ruins. Não é? Então vamos estar atentos a isso. Aqui a glândula pineal, muito importante, gente. A glândula pineal está no centro do nosso cérebro. É um órgão cônico, achatado, em forma de pinha, medindo 8 milímetros por 5 no adulto e localiza-se no cérebro, à frente do cérebro e acima dos tubérculos quadrigêmeos. Agora aqui vem a parte espiritual. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, psiquiatra, fez mestrado e doutorado sobre a glândula pineal. Eu tive contato muito com ele lá em São Paulo, conheci ele lá no HC, e aí ele falou que no leito de morte, o Dr. Zerbini, lembra do Dr. Zerbini? Do coração. Ele estava na época, ele trabalhava lá no HC, ele tinha muita amizade com o Dr. Zerbini, e o Dr. Zerbini virou para ele e falou assim, você vai fazer mestrado e doutorado sobre a glândula pineal. Ele falou, eu? Mas nem sei nada da glândula pineal. Vai estudar. E aí, ele, por causa do Dr. Zerbini, ele hoje é um dos maiores conhecedores da glândula pineal, olha que legal, fez mestrado e doutorado, e ele fala o seguinte, ó, é nela, na pineal, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. A pineal age como uma antena psíquica. Então ele fala assim, todo mundo tem pineal. A pineal como antena psíquica, ela te liga ao mundo espiritual. Se todo mundo se liga ao mundo espiritual, todo mundo é médium. Deu para entender? Por que todo mundo é médium? Porque todo mundo tem a glândula pineal, que é uma antena psíquica que capta tudo do mundo espiritual. Uns vão captar mais, os outros vão captar menos, mas todos nós somos médiums. Leiam bem sobre ele agora está ele deve estar com 58 anos, e ele buscou muito conhecimento espiritual, e hoje ele está assim, se vocês veem a imagem dele, depois vocês clicam no Google, ele está parecendo um guru, ele deixou a barba crescer, porque ele é muito, como que fala, a ligação dele com a espiritualidade é muito grande, ele deve ter passado por meditações, por coisas, então ele está com uma visão muito assim daqueles mestres indianos, mas é de uma luz esse homem, ele tem a Uniespírito, em São Paulo, que ele fala que a faculdade do espírito, passando isso para médicos, profissionais de saúde, olha que maravilha, isso é a Nova Terra, gente. Então você fala assim, a Nova Terra é um sonho? Não, a Nova Terra já está aqui, já tem muita gente trabalhando para ela. É que a gente vê muita coisa ruim, e a gente acha que os ruins são em maior número, não, os bons são em maiores números. Só que o que é ruim, ele faz carcel, ele aparece mais, mas eles... Faz barulho. Mas os bons nós somos em mais quantidade. E quanta gente fazendo o bem por aí. Dr. Sérgio Felipe, lá no HC, sabe o que ele fazia com os pacientes? Dava passe. Um médico dando passe dentro do Hospital das Clínicas. Ousado, hein? Ele não quer nem saber se o outro não acredita, se o outro não coisa. Ele falava, quando um paciente senta na minha frente, eu estou vendo um espírito que está em desequilíbrio e que precisa de ajuda. Olha que maravilha. Isso é muito bom, né?
E ele está lá trabalhando em São Paulo. Essas energias, então, olha lá, impregnam o ambiente ao nosso redor. Por que a gente precisa saber tudo sobre isso que eu falei até agora? Exerce uma influência sobre a própria pessoa que a gerou e sobre outras pessoas no local ou para onde forem endereçadas, ou pelo pensamento, ou provocam boas ou más sensações, conforme a qualidade da energia emitida. Olha essa foto aqui. A gente estava falando de chakras, né? A gente tem 2 chakras poderosos, um em cada centro da palma da nossa mão. E aí eu fiz muito tempo Tai Chi, e o professor de Tai Chi, sabe aqueles movimentos do Tai Chi? Ele falava pra gente fazer isso aqui, ó, as mãos abertas e voltado para o sol, para receber energia. E aí, gente, quando a gente faz os exercícios, a força que a gente recebe por esse centro da palma da mão é maravilhosa. Sim, e é divino, né? Então, assim, a gente tem tudo, gente, dentro do nosso corpo. O nosso corpo é maravilhoso. É uma máquina sofisticadíssima que a gente precisa usar. E a gente precisa saber quanto poder existe dentro desse corpo. Olha lá, amor, otimismo, alegria, oração, fé, são fontes geradoras de energias positivas, que mantêm o nosso sistema energético em perfeito ritmo e capacidade. Ao contrário, maus pensamentos, sentimentos como pessimismo, mágoa, rancor, medo, inveja, egoísmo, orgulho, ódio, vícios, criam bloqueios no fluxo de energia, favorecendo desequilíbrios hormonais, irritação, mau humor, insônia, pesadelos e depressão. Então, quando a gente tem consciência disso, quem pode mudar tudo isso? Mudando a sintonia, mudando as ações, fazendo escolhas conscientes. A nossa vida é feita a partir de escolhas. E quando a gente tem consciência, nós vamos fazer escolher o que é bom. Podemos aumentar a absorção de energias, selecionando alimentos de preferência os frescos, que são considerados alimentos energéticos, pois ainda possuem vitalidade. Fazendo exercícios respiratórios, aumentando a resistência e a capacidade pulmonar, caminhando ao ar livre, à beira do mar, em meio à vegetação, mantendo a pele em perfeitas condições de higiene. Captando energia, utilizando a mente através da força da vontade concentrada, diretamente do reservatório da natureza, através do passe, olha que legal, ou solicitando auxílio dos bons espíritos, leituras e músicas elevadas e através da prece. Uma vez uma pessoa perguntando assim, mas o passe, o que é o passe? O passe, na verdade, é uma transfusão de energia. Mas para você receber essa transfusão de energia, e nós somos seres de energia, você precisa ter consciência que você precisa estar aberto para receber. Uma vez a gente estava no centro, lá na Arnaldo Vitaliano, e aí lá colocava as pessoas e tinham 4 médios em volta, né? Estava dando um passe. E aí o senhor sentado assim, ó, ele fazia assim, olhava. Aí eu falei, gente, mas o que ele está olhando? Eu falei, senhor, o que está acontecendo? Não, eu estou vendo, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, não, para o senhor receber, o senhor precisa fechar os olhos e se conectar. É lá de cima que nós estamos captando essa energia que o senhor vai receber. Mas para isso você precisa se colocar em posição para isso. Não adianta ficar olhando, abrindo o olho, vendo o que está acontecendo, vendo a mão onde estava colocando, olhava para trás, para quem. Então, o que significa isso? Vai sair do mesmo jeito que chegou. Não conectou, não meditou, não entrou em sintonia com a espiritualidade. Não é assim? Aí depois um desses vai sair do centro e vai falar, fui lá naquele centro, mas os médios eram muito fraquinhos. Não senti nada. Tomei o passe, saí do mesmo jeito que eu estava. Não dá, né?
Então, para mantermos nosso sistema energético harmonizado, devemos pautar o nosso comportamento pela moral, bons costumes, infundindo-nos de ideias sadias, corrigindo nossos desvios de conduta com disciplina. E nós estamos sendo muito testados, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente se manter sendo uma pessoa da luz e do bem está sendo um desafio. Porque como a gente está vendo muita coisa errada, a gente manter no bem é um teste. E a gente está passando por ele. Firmes e fortes, e a gente vai vencer. Porque a luz, ela sempre vence. Vamos sempre lembrar disso, né? Por mais que a escuridão está envolvendo tudo aí no mundo da política, de tudo que está acontecendo, mas a gente sabe que a luz vence. E nós temos servidores do Cristo vibrando no planeta Terra para que a gente realmente passe por essa transição e que a gente saia disso tudo seres muito melhores. Quando questionamos a programação, principalmente a programação aí fora, que faz as pessoas serem ignorantes, não querem que as pessoas tenham conhecimento, quando você questiona essa programação, a desprogramação começou em você. Então, olha como que é importante a gente buscar conhecimento. A gente tem aí a data limite, né? A gente sabe que esse ápice da transição planetária, ele está acontecendo justamente na data que o Chico Xavier colocou aqui de 1969 até 2019, a gente ia ter 50 anos de moratória, que era para a gente realmente buscar conhecimento, da gente buscar todo o equilíbrio que a gente pudesse, que depois dessa data viriam muitos desafios. A gente foi avisado. Não foi assim? E o que aconteceu depois de 2019? Pandemia, lembra? Aquele horror, aquela coisa, aquele medo alastrado, Então, quer dizer, só que aqueles que durante esse período da data limite foram em busca do conhecimento, se equiparam com tudo que era positivo, nós estamos conseguindo passar por todas as turbulências que estão acontecendo e a gente está aqui firme, olha que delícia. Firmes e fortes e ajudando as pessoas a entenderem que é um período que vai passar. Só que a gente precisa continuar firme com os nossos propósitos, nossos ideais, sendo bom, e ser bom é muito bom, e a gente só tem a ganhar com tudo isso. E a espiritualidade está aqui ajudando a cada um de nós para que a gente vença essa batalha, porque nós estamos vivendo, na verdade, não é só partido político, a direita, a esquerda, não, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Na Bíblia fala da batalha de Armagedon. São os filhos das trevas contra os filhos da luz. E nós estamos no meio dessa batalha. Quem são os combatentes? Cada um de nós. Só que o bem sempre vence. É isso que a gente precisa ter em mente para a gente continuar firme e forte. E aí agora a gente vai terminar com uma música. Onde eu estava colocando um slide do Deepak Chopra. Ele fala que a música, ela altera a nossa frequência cardíaca, a nossa respiração, tudo dentro do nosso corpo é alterado pela música. E eu sempre coloco uma música para terminar a palestra, que eu saí para dentro de mim, antes de saber ele na parte médica falando isso, eu sempre entendi assim, a música toca a nossa alma. A música, ela tem essa capacidade, a boa música. Então, que a gente possa usar tudo que é bom. E hoje eles estão fazendo pesquisas que músicas como de Beethoven, aquelas músicas orquestradas maravilhosas, elas estão fazendo curas, elas estão sendo colocadas em tratamentos hoje para alterar, diz que elas alteram as células, elas fazem com que haja uma alteração e tem muita gente fazendo pesquisa sobre isso, então vamos aproveitar e ouvir a boa música, ok?
There shines a light in the heart again. He finds the dead of the night. A beam that glows within every soul, like wings of hope taking flight. The sunny day when a baby born, the little things that we say. That special sparkle in someone's eye, simple gift every day. Somewhere there's a paradise where everyone finds relief. It's here on earth and between our eyes, a place we all find peace. Just a place we call paradise. Each of us has its own. It has no name, no, it has no price. It's just a place we call home. A dream that reaches beyond time, the endless blue of the sky. Forever wondering who we are, forever questioning why. Open your heart, reach for the sky, believe you're now, here in this place, here on this earth. There shines a light in the heart of man. He finds the dead of the night. A beam that glows within every soul, like wings of hope taking you flight. Like wings of hope taking flight. Muito lindo, né? Quem aqui teve essa música na formatura? Eu tive 2 formaturas, as 2 colocaram Conquista do Paraíso. Alguém aqui mais teve? Que era muito comum, né, colocar essa música na hora da formatura. Quando eu vi a letra, a Dana Winner cantando, gente, essa música é maravilhosa. Abra o seu coração, alcance as estrelas, desperte o seu poder. Essa é a nova terra. E ela está aqui para cada um de nós, para cada um que se compromete realmente a fazer daqui um lugar melhor. Ok? Pode fazer. Vamos fechar os nossos olhos agora, passando para a segunda parte dos trabalhos, relaxando, descruzando os braços, as pernas, para que a gente possa receber energia, se conectando aos mentores desta casa, visualizando a figura de Jesus, abençoando a cada um de nós, e eles sabem o que cada um está precisando. Que possamos então nos abrir
para receber estas dádivas do Espírito e sair daqui bem melhores do que quando chegamos. E ao passar para o passe, vamos lembrar que o passe é uma transfusão de energia eletromagnética, mas que para receber a gente precisa se colocar receptivos, com um coração aberto, imbuídos do amor, da alegria, da paz e do comprometimento na nossa reforma íntima. E assim nós vamos passar então agora para os passes. Que assim seja. Pessoas que estão de entrada, por favor. Vamos então encerrando os nossos trabalhos na noite de hoje, fazendo a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque são seus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Isso aí é verdade. Eles estão fazendo um estudo que até os animais, as plantas reagem à música. Coloca a Quinta Sinfonia de Beethoven, começa tudo.